Bom, gente, antes da gente começar, eu gostaria de destacar que o sistema Excite 3D RTK é um sistema compatível com a maioria das estações base de GPS RTK do mercado. A única exigência que nós temos, para poder compatibilizar é que a estação base envie as correções em formato RTCM, CMR+, ou NEMEA. Além disso, gente, é importante destacar que a frequência da estação base, que a estação base utiliza para transmitir essas correções, tem que ser a mesma frequência dentro da máquina, Então, quando você for adquirir o seu sistema Excite, você deve destacar qual frequência a sua estação base está transmitindo as correções para que a MOBA possa especificar um rádio receptor que possa trabalhar na mesma faixa de frequência. O Excite ele pode trabalhar com inúmeras estações base, a gente precisa de criar o arquivo de conversão das coordenadas, Porque o sistema Excite ele trabalha exclusivamente com coordenadas locais. E a gente sabe que o GPS ele mede em coordenadas globais, Então, como que a gente faz essa transformação de coordenadas? Você vai fazer a calibração do seu site da forma de convencional, como você está acostumado, com a sua estação base, com o seu rover, tudo certinho. No final, normalmente, a maioria dos GPS de mercado, você tem ali no final um arquivo de calibração do site. Esse arquivo de calibração do site, gente, na maioria das vezes, é proprietário de cada fabricante de GPS. Então, por isso, a gente não consegue embarcar esse arquivo de calibração diretamente no Excite. Por isso que a gente tem que criar um novo arquivo de calibração exclusivamente para o Excite. Mas, obviamente, a gente vai aproveitar todos os pontos que foram lidos durante a calibração do site. É justamente aí que o Django entra. No Django, a gente informa a todos os pontos que foram lidos em coordenadas globais, todos os pontos que foram lidos em coordenadas locais. Quando a gente coloca essa tabela de pontos no Django, o Django calcula o modelo matemático que vai fazer a transformação de coordenadas. E ele gera um arquivo que chama PRM. E esse arquivo é justamente o arquivo que vai ser embarcado no sistema Excite dentro da máquina, ok? Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar, para a gente criar um novo arquivo de transformação de coordenadas. Eu vou dar um nome, gente, eu vou dar um nome aqui de teste, que não é nada determinístico, mas é importante que vocês deem um nome que faça sentido, porque é muito comum você confundir arquivos de calibração, de obra, e se você fizer isso aqui, existe uma chance grande que você tenha um erro em função da transformação equivocada, tá certo? Aqui eu vou escolher a versão do software que está rodando dentro do Excite. O Excite, gente, ele pode trabalhar com dois softwares diferentes. A gente tem o LandNova, que é um software muito utilizado na Europa, especialmente na região da Escandinávia. E a gente tem o Excite App, que é um software mais intuitivo, que é usado ao redor do mundo. A gente aqui, na América Latina, sempre vai trabalhar com o Excite App, tá? A gente vai colocar aqui a versão 2, que é a versão mais recente, e vou salvar. Se você tiver um Excite há mais de 2 anos, pode ser que a sua versão do Excite seja inferior a 2.5. Então, você tem que prestar atenção aqui, ok? E vou salvar. Quando eu salvo esse arquivo, essa parte inicial, ele abre para mim a tabela. É aqui que eu vou preencher os valores que serão utilizados no arquivo de conversão de coordenadas, ok? Bom, pessoal, eu adicionei aqui os pontos. Nesse caso aqui, eu adicionei 5 pontos, Aqui, latitude, longitude e elevação são as coordenadas globais, que são medidas pelo GPS. E aqui, norte, leste e altura são as coordenadas locais, ok? Então, aqui o sistema vai usar esses pares de coordenadas para poder fazer a transformação. Se eu quiser adicionar mais pontos, é só clicar aqui e adicionar quantos pontos você tiver no seu arquivo de calibração do GPS. É importante dizer, gente, que quanto mais pontos, melhor,
Então, agora eu vou salvar esses pontos e vou voltar para aquela tela inicial. Aqui, gente, é aquela tela inicial onde a gente criou esse arquivo de coordenada. Eu tenho aqui o Accuracy Report. Esse Accuracy Report, ele mostra para a gente como que ficou a questão dos erros, né? Você vê aqui que são erros bem grandes, né? Na parte plano, o erro plano aqui, e o erro de altura nem tanto, né? Esses pontos aqui são pontos aleatórios, então a gente não tem tanta preocupação. É mais para ensinar a vocês como utilizar a ferramenta, ok? Aqui, gente, é importante, né, que vocês tenham em mente que, por exemplo, imagine que o ponto 3 estava indo tudo bem, ponto 1, ponto 2, suponhamos que o erro estivesse baixo, tanto no XY, que é o plano, quanto na altura. E quando eu adicionei o ponto 3, do ponto 3 em diante, o erro aumentou muito. Então, eu posso eliminar o ponto 3 ou parte do ponto 3 desse arquivo de calibração. Para fazer isso, eu volto. Vou aqui na parte, né, nas coordenadas. E venho aqui e tiro, né, o que eu quero tirar, o componente que eu quero tirar do ponto 3. Se eu quero tirar, por exemplo, o componente vertical, ou se eu quero tirar o componente horizontal, XY, né? Ou se eu quero tirar os dois, por exemplo. Vou tirar aqui o horizontal só para vocês verem, né, o que ele vai fazer. Ele vai recalcular o arquivo, né, o modelo matemático para a transformação da coordenada. Então, aqui você viu que tirando o ponto 3, aumentou mais ainda o erro, né, no plano, né, o erro plano, o erro no XY, né, e aumentou bastante também o erro de altura. Então, isso aqui, gente, como em qualquer sistema, né, RTK, como em qualquer calibração RTK, você pode escolher os pontos ou as componentes desses pontos que farão parte, né, desse arquivo de transformação de coordenadas. Uma outra coisa que é importante deixar claro aqui, gente, é que caso vocês tenham aí na obra de vocês algum parâmetro de transformação de coordenadas, né, elipsoide ou algum datum, né, essas informações são informadas aqui. Vou fazer de novo. Você pode vir aqui em transformação, parâmetros de transformação e informar, né, esses dados diretamente aqui, tá? Para que eles sejam considerados no seu arquivo de transformação de coordenadas. Então, aqui a gente não vai lançar nada, eu vou salvar e, basicamente, você pode fazer o download do PRM a qualquer momento. Vamos supor que a obra inicialmente tinha 2 km e a obra agora avançou 1 km mais do que eu tinha feito na calibração. Você provavelmente fez uma expansão da sua coordenada, da sua calibração de GPS RTK, né, da sua estação base. Você foi lá com o seu rover e adicionou mais pontos na calibração do GPS RTK da obra, né? Então, você pode vir aqui e adicionar também mais pontos nesse arquivo de calibração para a gente colocar na máquina. O ideal é que o arquivo de calibração, né, que está rodando lá dentro da estação base RTK e do rover seja pareado com os mesmos pontos que estejam, né, dentro do Excite. Então, é importante que eles andem de forma casada. Infelizmente, a gente não consegue importar o arquivo de calibração diretamente lá do seu rover, mas você consegue sim imputar os valores, né, as coordenadas globais e locais, para que você tenha, né, a mesma base de referência. Ok? Agora, pessoal, só para finalizar, o arquivo PRM gerado pelo Django, ele pode ser carregado na máquina basicamente de 3 formas. Uma é através do pendrive, você copia o arquivo PRM para um pendrive, espeta o pendrive lá no display do Excite e copia para o sistema. A outra forma é você acessar o Excite Manage, fazer esse envio remoto, lembrando que o Excite Manage, ele se conecta remotamente à máquina através do modem celular que existe no sistema. Então, nesse caso, além de cobertura celular na região onde a máquina está localizada, você também precisa do chip de celular conectado lá no computador do Excite. A terceira forma é caso você trabalhe com uma operação remota, você pode simplesmente copiar o arquivo PRM para o computador que está fazendo o acesso remoto
e do computador mesmo ele joga para dentro da máquina.